Olá, boa tarde, bem-vindos todos à Praça da Fundação. Hoje estamos aqui para apresentar o livro do Afonso Cruz, O Macaco Bêbado Foi à Ópera. Depois deste título há um subtítulo um bocadinho mais sério, que diz Da Embriaguez à Civilização. E para apresentar o livro está connosco o Francisco José Viegas, escritor, poeta, jornalista, editor, diretor da revista Ler, ex-secretário de Estado, cronista, comentador de futebol, apreciador de boa comida e de boa bebida. Portanto, esta parte é a mais importante aqui para nós. E autor também de um livro de provas de cerveja, chamado 99 Cervejas Mais Uma, que saiu em 2006 pela Esfera dos Livros. Portanto, depois podem ir comprar para apreciar as cervejas com conhecimento de causa. O Afonso Cruz participa pela primeira vez na coleção dos retratos da Fundação, certo, Afonso? E junta ao seu portfólio já extenso mais uma linha, porque o Afonso, tal como o Francisco, a descrição ocupa 3 linhas. Portanto, o Afonso é escritor, realizador de filmes de animação, ilustrador, músico, vive num monte alentejano perto de Sozel, publicou o primeiro romance A Carne de Deus, Aventuras de Conrado Fortes e Lola Benites, em 2008. É letrista, tem uma banda chamada The Soaked Lamb, toca guitarra, banjo, harmónica e ukulele e faz cerveja. Então vamos começar pela apresentação do livro com o Francisco José Viegas. Ia dizer boa noite também, para cumprir o guião. E queria, antes de mais, dizer que fiquei muito surpreendido. Não esperavam que eu fizesse um discurso, portanto vou tergiversar um bocadinho também à volta do livro do Afonso, porque é sobre bebida e sobre cerveja e sobre a criação do mundo. Eu acho que a primeira coisa que é preciso perceber é que há um ligeiro equívoco no subtítulo. Não se trata da embriaguez à civilização, mas de fazer notar que a embriaguez nos fez civilizados, de alguma maneira. Eu inverteria aqui um bocadinho esta ideia do Afonso, que era, da mesma forma que na antropologia estrutural nós temos esse princípio absolutamente definido de que há uma passagem do cru ao cozido e de que isso representa a passagem da barbárie à civilização, ou pelo menos a invenção da civilização e da cultura. Neste caso, é como se passássemos do vazio à fermentação. Ou seja, a fermentação é o início da nossa civilização. Há uma passagem divertidíssima no livro, que é quando o Afonso explica o que é um bar. Não é? O que é um bar? É um sítio onde as pessoas falam, namoram, se cruzam, conversam e, sobretudo, não estão vestidos de licra a fazer ginástica. Esta definição é absolutamente decisiva para nos apaixonarmos não só pelo livro, mas pelas teses do Afonso no livro, porque obviamente que num universo onde estamos rodeados de pecado, de falta, de castigo, ao mesmo tempo de disciplina e de rigor, estarmos a, de alguma maneira, liberalizar o consumo do álcool, ou pelo menos a situar o álcool naquele degrau a partir do qual nós nos tornamos pessoas civilizadas, é ir um pouco contra a corrente. A Filipa estava há bocadinho, quando fazíamos esta ligeira descida, estava a dizer, bom, o macaco bêbado, como é que eu vos apresento? Qual de vocês é o macaco e qual é o bêbado? Essa parte não era para dizer, Francisco. Mas o Afonso diz, não, eu sou as duas coisas. Não é? Como se fosse possível não ser as duas coisas quando se trata de assumir o papel, este papel de alguma forma de civilizador. Deixem-me só dizer 2 ou 3 coisas que eu acho que são importantes para reter deste livro, sobretudo de um autor que escreveu um livro chamado Jesus Cristo Bebia Cerveja. Eu discordo
da superficialidade desta declaração, porque acho que não só Jesus Cristo bebia cerveja, como Deus bebia cerveja. Eu explico facilmente. Com os meus amigos judeus tenho sempre um grande problema, que é o de debater o início, a criação do mundo. Como sabem, no calendário, já agora, no calendário judaico, hoje estamos no dia 12 Shivan de 5.769. Portanto, estamos no ano 5.769, 12 Shivan. O que significa que há aqui um problema para a criação do mundo, é que os arqueólogos situam no ano 7000, situam como a primeira cervejaria que eles descobriram há 7.000 anos. Significa que Deus bebia cerveja antes de criar o mundo, o que explica muita coisa sobre o próprio mundo e sobre a forma como ele foi criado. Mas esta é uma das discussões que nos leva a outra discussão, que é uma espécie de discussão inútil que o Afonso tem no final do livro, mas que eu acho que todos os bebedores de cerveja ou todas as pessoas apaixonadas por cerveja já sofreram na carne e nos ouvidos, que é: gostas mais de vinho ou cerveja? O que é que vem primeiro, o vinho ou a cerveja? O que é mais nobre, é o vinho ou a cerveja? O que é que tem mais estatuto, o que é que te confere como bebedor mais estatuto social? O vinho ou a cerveja? É evidente que nesta região onde nós habitamos, a cerveja é muito mais antiga que o vinho. Os lusitanos eram os grandes bebedores de cerveja, como nós sabemos, e além do mais há aqui quando eu digo que é uma disputa inútil, é preciso notar, para quem conhece a Bíblia, eu tenho-me dedicado nos últimos anos a vender Bíblias, que é o facto de Noé, como sabem, depois do dilúvio, há uma passagem maravilhosa em que Noé, que desaparece completamente a narrativa, como se fosse banido, mas se não acreditarem vão lá ver, Noé, depois do dilúvio, plantou vinhas e passou a portar-se mal. Não é? Portanto, é preciso ver como, aliás, estava previsto. Esta disputa vinho-cerveja é das mais ridículas que se coloca a um bebedor. Sobretudo quando aparecem pessoas, como o Afonso, aliás, diz no livro, pessoas que depois dizem: quando é verão eu gosto de beber cerveja. Como se a cerveja fosse uma espécie de Coca-Cola com álcool, uma espécie de refresco com álcool. Não é? Tem uma nobreza, tem uma história que pedem meças, digamos, à própria arte de produzir vinho. E que nos leva à própria definição da cerveja como pão líquido, não é? O pão líquido da antiguidade. É preciso perceber, por exemplo, que nos períodos em que estava previsto, em que não se podia comer carne, os monges bebiam cerveja porque os alimentava. Portanto, tem essa outra força, digamos. Finalmente, é preciso dizer que há uma lógica, e aí não sei se não estarei exatamente a contradizer o Afonso e aquilo que o Afonso defende, sobretudo na primeira parte do livro, é que a própria cerveja contém em si um certo apelo à moderação, ao contrário de outras bebidas. É um aspecto para discutirmos depois, porque justamente pelo seu caráter alimentício, pelo facto de ser um pão líquido, altera um bocadinho a ordem, digamos, das bebidas alcoólicas. Não é apenas uma bebida alcoólica, também faz parte ou integra, se quisermos, na ordem alimentar e não apenas na ordem, digamos, das bebidas alcoólicas. Eu acho que, para contradizer tudo aquilo que eu disse, com este verão e com este calorzinho já apetece uma cerveja. Afonso, agora. Bem, Afonso. Boa noite. Obrigado, Francisco, e obrigado, Filipa. E obrigado pela vossa presença. E sim, a cerveja também há cervejas muito, muito leves, cervejas que são ótimas para beber no verão, assim como existem cervejas muito complexas que são ótimas para acompanhar carne, por exemplo, ou que são ótimas para beber no inverno. Até porque a cerveja tem essa particularidade em relação ao vinho, não a faz melhor nem pior, mas é mais disseminada, ou seja, eu posso ter cerveja na Finlândia e
dificilmente terei vides a crescerem na Finlândia, portanto o vinho não se dá na Escandinávia. Mas os cereais sim, ou seja, os cereais são plantados em todo o mundo, são cultivados em todo o mundo e, portanto, pode-se fazer cerveja em todo o espaço onde exista, em todo o espaço geográfico onde existam cereais. E isto inclui o Alto dos Andes, onde há, por exemplo, milho, ou a selva, ou por aí fora. Imaginem qualquer espaço geográfico, ou quase todos os espaços geográficos, e podem encontrar cereais e, por consequência, cerveja. Já o vinho gosta mais de um clima como o Mediterrâneo, por exemplo, e portanto há umas zonas do globo em que é propício para o cultivo das vides, como são, por exemplo, os países que têm 4 estações, ou as regiões que têm 4 estações, vulgarmente chamamos assim. E sim, portanto pode ser um refresco. E por acaso eu até acho piada essa discussão do vinho e cerveja, não também no sentido hierárquico, porque eu acho que o vinho em Portugal é muito melhor do que a cerveja mais industrial. E portanto depende dos países que estamos a falar. Há países que têm uma grande cultura de cerveja, como por exemplo a Bélgica, e não têm vinho, ou quase não têm vinho, e por isso mesmo, se calhar, desenvolveram estes tipos de cerveja muito diferentes uns dos outros e que permitem uma variedade e uma diversidade que não encontramos noutros países. Isso quer dizer que em Portugal nunca teremos a grande variedade de cervejas que existe na Bélgica ou em Inglaterra? Não é que nunca tínhamos, agora temos com as cervejeiras artesanais, mas nunca tivemos essa cultura propriamente. Portanto, muito provavelmente os romanos deixaram-nos o vinho e a partir daí nós bebemos vinho e é a nossa bebida fermentada de eleição. Também não temos muita cultura da cidra, por exemplo, como aconteceu nos Estados Unidos, com o John Appleseed. Por acaso é uma história muito curiosa, porque foi um tipo que se vestia de vagabundo que começou a semear macieiras. No oeste americano. Então, antes dos colonos chegarem, ele semeava árvores, semeava macieiras e semeou tantas que as pessoas começaram a fazer cidra, porque as macieiras, para darem maçãs boas, têm de ser estaca ou não podem ser semeadas. E como ele estava a semear, cada semente da maçã dá macieiras diferentes, porque tem variedade genética. Então, as árvores nasciam todas diferentes umas das outras. Tínhamos maçãs pequenas, maçãs grandes, maçãs ácidas, maçãs que não eram muito boas para comer. Como não eram muito boas para comer, fermentavam. Que é o que acontece muitas vezes com as coisas que nós não gostamos, os frutos não gostamos muito, fermentamos. Por exemplo, nós não comemos um medronho como sobremesa, ou ao final das refeições, ou como fruta, mas usamos o medronho para destilar, por exemplo. É uma fruta muito aromática e usamos-la para isso. Noutros países onde não comem marmelo, por exemplo, como na Sérvia, já fazem aguardentes de marmelo. Que era uma coisa boa, muito boa. E é mais cara também e é mais difícil de fazer. Afonso, beber aguardente de marmelo é muito bom. Com aquela compota de pimentos. Desculpem. Afonso, para apresentarmos, então agora sim vamos começar a apresentar o livro, não é? Boa noite. Eu queria que eu vou buscar aqui algumas frases do livro e pedir-te para explicar, sim. A primeira é: o cosmo é o que sobra de uma grande festa alcoólica. É um facto estranho, ou se calhar não tão estranho, mas o universo, o espaço está impregnado de álcool. Há nuvens massivas de álcool na Via Láctea. Mais perto de nós, a nuvem de álcool mais perto de nós, e estamos a falar de álcool de etanol, portanto, álcool que dá para beber e de pôr nas feridas, já agora. Portanto, não é venenoso como o metanol. E esta nuvem tem o equivalente a 10 vezes o peso de todos os planetas do Sistema Solar, em álcool. O que dá uma grande quantidade de garrafas de vodka. É uma grande via alcoólica. Sim, uma via alcoólica, sim, exatamente. E, portanto, visto que existe no espaço, é uma energia disseminada também no espaço, o etanol. Não sei qual será a sua função depois ali assim, mas alguma deve ter, imagino. E por isso eu digo que muito provavelmente são os restos de um festim, os restos da criação, em que Deus deixou espalhado aqui umas gotas de álcool aí pelo espaço. Depois, tu contas a história de um macaco específico, não é propriamente este que vai à ópera. O que vai à ópera se calhar já é o filho, o neto, ou trisneto, enfim.
Mas há um macaco que, com um sentido de olfato mais apurado e mais goloso do que os outros, que desce da árvore e faz o quê? Bom, eu não sei se ele tinha um sentido de olfato mais apurado, mas desce das árvores efetivamente para comer os frutos mais calóricos, mais energéticos. São os mais maduros, são os que estão no chão. Os frutos que estão no chão começam a fermentar e ficam, exatamente, e ficam com, fermentam e cria-se o álcool. O açúcar do fruto transforma-se em álcool. E o etanol é uma molécula muito volátil, portanto pode ser transportada pelo vento a vários quilómetros e sentida a vários quilómetros. E, portanto, é possível sentir que o macaco sentisse do topo da sua árvore a 1 ou 2 quilómetros que existia a determinada distância frutos já muito maduros, portanto, frutos a fermentar. E, portanto, o álcool seria o sinalizador de que tinha calorias, de que tinha um produto energético que poderia comer. Não sei se é para desenvolver... Sim. E então, o que isto permitiu foi começar a ter mais energia. E quando nós começamos a ter mais energia, podemos deixar crescer um órgão como o cérebro, por exemplo, que gasta 70% da nossa energia, 70% das calorias que nós consumimos. E, portanto, para ter essa energia, era preciso encontrar açúcar, ou seja, reservas de calorias e também acumulá-las. Também era muito importante acumular essas calorias. E então desenvolve-se um processo biológico, um mecanismo biológico nessa altura, de insaciabilidade. Ou seja, por mais que nós bebamos álcool, e acontece com o álcool em especial, não nos sentimos saciados. E por isso é que depois de uma noite de copos, vamos depois para a barraquinha comer um cachorro quente ou um hambúrguer ou alguma coisa cheia de gordura, porque as calorias do álcool elas podem ser usadas imediatamente, mas não acumuladas. Então temos de comer muito e obriga-nos a comer muito. E então tem essa particularidade de nos dar energia imediata, para usar imediatamente, mas depois precisamos de comer muito para ter reservas energéticas. Então o álcool fez desenvolver esse mecanismo. O que o Afonso quer dizer com isto tudo é que ficar bêbado não é o que pensam, é preciso saber. É verdade, se nós soubermos, não engordamos com o álcool, é verdade. Há temos é de conseguir resistir depois de já não estar sóbrio, estando ébrio, e ao final da noite resistir às gorduras e aos hidratos de carbono, etc. Ou seja, é como comer pão, não é? O que engorda não é o pão, é a manteiga que se põe por cima, não é? Bom, o pão também. Eu queria ler aqui um pedacinho para depois falarem os dois, por favor, de quais são, o que é que a cerveja nos dá que mais nenhuma coisa nos dá, nenhuma outra coisa nos dá. E então diz o seguinte: o álcool faz a magia de transformar uma pessoa desinteressante num sábio e um feio no cânone grego. A prestidigitação é temporária e no dia seguinte é possível que o sábio seja não apenas desinteressante, mas asqueroso, e o deus grego seja, na verdade, um sapo. A esta repentina decadência da pessoa, ou pessoas, que antes era maravilhosa, acresce normalmente uma terrível dor de cabeça. Este facto, subejamente conhecido, faz lembrar o episódio atribuído a Churchill, que na verdade fora uma versão tornada real de uma cena de um filme protagonizado por W.C. Fields, quando se sentou embriagado ao lado de uma senhora, portanto Churchill, Bessie Braddock, e lhe disse: "You're ugly." És feia? A senhora indignada respondeu: "And you're drunk." E estás bêbado. Churchill terá respondido mais ou menos assim: "Yes, but tomorrow I'll be sober and you will still be ugly." Ou seja, amanhã vou estar sóbrio, tu continuarás feia. O que é que a cerveja nos dá de visão da vida e de prazer que nenhuma outra bebida nos dá? Francisco. Não, estava a pensar numa resposta horrível, que era o que, diante desta história do Churchill, que era afinal não era do Churchill, o que a cerveja nos dá? Beleza, sei lá, provavelmente, ou qualquer coisa. Não, eu nasci numa aldeia no Douro, onde, quando eu nasci, já se produzia o Barca Velha na aldeia. Portanto, a minha aldeia é onde nasceu o Barca Velha, onde nasceram mais uma série de vinhos, que me escuso, porque são vários. Somos vizinhos da Quinta da Leda, vizinhos do Calábriga, etc, etc, etc. E onde se faz o Valmião. Portanto, não é propriamente uma
não é propriamente o centro do mundo, mas está muito perto, não é? Considerando a quantidade e a qualidade dos vinhos. E, portanto, não era muito expectável que que eu gostasse muito de cerveja, porque o meu avô trabalhava também para as vinhas do Barca Velha, era operário metalúrgico que assentava os sistemas de irrigação no Valmeão, etc. E, de repente, lembro-me de um dia em que o meu avô disse, bom, está na altura, não quero ver beber cerveja às escondidas, e, portanto, vais comigo beber o primeiro copo de cerveja, o primeiro fino. E lembro-me, não vos digo a idade que eu tinha, mas não era depois dos 16, nem dos 15, e lembro-me da explosão, não é? Da explosão que era. Quer dizer, beber cerveja às escondidas era uma coisa. Era uma coisa até um bocadinho abjeta, porque bebíamos demais. Mas beber cerveja e ser observado pelo meu avô era fantástico, porque eu sentia explodir cada bolhinha, sentia o frio da cerveja, sentia aquilo que eu ainda não sabia que era o lúpulo, sentia um aroma que era... Eu não sabia qual era, porque eu não sabia que o meu outro avô, o avô materno, produzia lúpulo. Não é? Era um grande produtor de lúpulo na zona de Vinhais. E, portanto, quer dizer, eu que nasci numa aldeia que era, como eu vos digo, o centro do mundo para quem gostava de vinho, ao mesmo tempo tinha um avô que gostava de cerveja e que me levou a beber o primeiro golo de cerveja, o primeiro copo de cerveja, e o outro que produzia lúpulo. E ao longo do tempo fui afinando algum gosto, não como o Afonso, porque o Afonso, além de mais, juntou a teoria à prática e produz cerveja. Todos dizem que é boa. Eu ainda não provei, mas se calhar é uma surpresa hoje. Seria uma surpresa. Mas hoje em dia, aquilo que quer dizer, nós atravessámos na história da cerveja em Portugal momentos em que havia más cervejas e havia boas cervejas. Hoje em dia, com as tecnologias que nós temos à nossa disposição, só querendo é que fazemos cerveja realmente má. Quer dizer, é muito difícil fazer cerveja má, embora haja quem se esforce por fazer cerveja má. O que nós temos em Portugal hoje, neste momento, é uma grande, enfim, pelo menos há a tentativa de estabelecer alguma diversidade no campo das cervejas. Muitas delas são designadas uma coisa, mas não chegam lá, estão um bocadinho ao lado. O Afonso poderá explicar-vos porque é que algumas Imperial Stout, afinal, não são bem Imperial Stout e são umas Stout normais, ou às vezes não chegam lá. Mas estamos a caminho de produzir algumas cervejas muito, muito apresentáveis. Algumas, inclusive, eu mudei o meu hábito de bebedor de cerveja da Sagres e Superboc e já bebo outras imperiais, outros finos, de outras marcas que apareceram recentemente no mercado. Portanto, vamos diversificando as cervejas, o nosso próprio apetite pela novidade, o apetite por experimentar coisas novas, por experimentar bebidas novas, comidas novas, faz-nos finalmente descobrir, enfim, em massa, que a cerveja afinal não serve só para comer termossos e coisas salgadas, serve para acompanhar todos os pratos que nós quisermos e lentamente vamos descobrindo as cervejas de inverno, as cervejas de meia estação, como a roupa, etc, etc. Cervejas que são produzidas para cada estação. E vamos descobrindo todos, lentamente, que há uma arte de o fazer e que há uma grande preocupação dos mestres cervejeiros, de alguns mestres cervejeiros, em fazer cerveja realmente singular, não é? A quantidade... outro dia saiu um guia de cervejas que me parece é um guia de dois rapazes que experimentaram as cervejas artesanais todas. Eu acho que é um grande trabalho, é um notório trabalho e espero tu próprio estás a fazer, não é? Que eu também estou a fazer, mas há de sair mais tarde, um guia de cervejas. E fazer um guia de cervejas hoje é uma coisa imensamente mais difícil do que nós imaginamos, há 10 anos. Não, é muito mais difícil. Porquê? Porque a variedade de cervejas que existe hoje,
se quiserem, a diferença de qualidade de cada uma delas são realmente abissais. Hoje existem em Portugal mais de 120 marcas de cervejas em Portugal. Cada cidade, qualquer dia, cada cidade terá as suas cervejas. Quer dizer, mas hoje já encontramos muitas cervejas, não só em Lisboa e no Porto, onde se concentram, mas muito fora. Coimbra, em Miranda do Douro, em Caminha, etc. Há cada vez mais cervejas pelo país fora, o que, do meu ponto de vista, traduz aquilo que o Afonso estava a dizer, que é o facto de haver uma cultura da cerveja muito antiga e que nós precisamos de redescobrir. Aquilo que eu descubro, ou que eu redescubro de cada vez que bebo uma cerveja, para mim é um bocadinho mais difícil, é tentar perceber a intenção do criador da cerveja. O que é que ele quis exatamente fazer com esta cerveja? Quando ele diz, eu sou um fanático de stouts fortes e esplendorosas e que ocupam a tarde toda ou a noite toda, geralmente é a noite toda, porque curiosamente eu gosto de beber cerveja depois da refeição, gosto muito, é a cerveja que mais completa a cerveja é a bebida que mais completa uma refeição, para mim, e estar a perceber qual é a intenção do cavalheiro, porque infelizmente ainda não há mestras cervejeiras em escala como há criadoras de vinhos. Oh, não. Isto é para fazer inveja, mas depois há uma surpresa no final, portanto mantenham-se firmes. Afonso, tu falas no macaco, há esta partes da teoria do macaco bêbado e depois... Foi uma boa maneira de me calar. E depois falas sobre a ressaca do macaco. O que é esta ressaca do macaco? Por acaso já não me lembro. Então, a ressaca do macaco tem a ver com o facto que há pouco dizias de quando o macaco come demais, quer outras coisas, não é? Sim, quer são Ou seja, é uma metáfora para... alguns defeitos da civilização. Para a embriaguez da civilização. Sim. Apesar de nos ter trazido coisas ótimas, coisas realmente muito boas, a verdade é que também nos trouxe coisas muito, muito más e que nós consideramos que é um processo, é um caminho que vamos tentar resolver. Ou seja, quando éramos nómadas, por exemplo, apesar de não termos livros, por exemplo, não termos bibliotecas, não tínhamos também prisões, porque os nómadas não podem carregar prisões. E, portanto, o seu sentido de justiça também é muito diferente. Não há noção de propriedade privada e, portanto, também não há polícia, nem exército. Há uma série de coisas que não são necessárias. Claro, as comunidades são muito pequenas, funcionam de maneira diferente. A partir do momento em que nos sedentarizamos e que estamos no mesmo lugar, começamos a entrar em crise. Porque... vamos exaurir o território, vamos tentar explorar o território à nossa volta, como não nos movemos muito, esse território é finito. Quando a população tem excedente, cresce, quando cresce chega ao seu limite, e quando chega a esse limite, se por acaso houver mais vento, menos água, mais uma coisa seca, essas comunidades, as primeiras cidades-estado, por exemplo, entravam automaticamente em crise, que é uma palavra grega. Entravam em crise porque não tinham maneira de alimentar aquelas pessoas, a quantidade de pessoas que tinham, a população que tinham. Quando se moviam, eles podiam caminhar à procura de comida. Como são sedentários, não têm de acumular, têm de ter reservas. Têm de ter reservas para passar o inverno, para passar o tempo de escassez. E essa ideia de ter reservas é o que faz, é também uma consequência dessa insaciabilidade. Eu tenho de guardar alguma coisa para poder transformar em energia caso necessite. E portanto, começamos a acumular e entramos nessa voragem que não se consegue parar de acumular coisas. E enfim, as sociedades depois foram construídas dessa maneira. Por isso também era essencial defender essas reservas e, portanto, por isso ter um exército e ter a polícia para que as pessoas não tenham acesso à comida, apenas tem de ser facilitado por alguém superior e, portanto, começam a aparecer as hierarquias sociais que não existiam e nas sociedades nómadas ou eram naturais
E começam a aparecer estas hierarquias e a comida pela primeira vez está fechada à chave, não é acessível. Já não é a natureza que provê, já não a encontramos na natureza, não pertence a todos. Não, aquela comida é fruto do trabalho, fruto do nosso trabalho, e é um pouco a maldição bíblica. Portanto, vivíamos num jardim, ou seja, éramos alimentados, um pouco como a nossa adolescência, vivíamos em casa dos pais, não é? Éramos alimentados, depois temos de trabalhar com o suor do nosso rosto. Quando trabalhamos com o suor do nosso rosto, é assim um pouco como... É a primeira vez que nós excluímos um pouco Deus da equação. Já não é a natureza a provir tudo, é o homem a produzir. E quando o homem sente que está a produzir, sente que substituiu a Deus. Esse também é esse pecado da insolência inicial, em que nós passamos a acreditar que efetivamente dominamos a natureza e que deixamos de viver em harmonia com ela para passar a dominá-la, a ser dono da natureza. E portanto isso muda. A centralização muda muito o pensamento, muito a maneira de estar, e cria uma série de coisas, e algumas, como dizia, negativas, e que são elas que nós queremos também resolver, como a justiça, as coisas serem mais justas para todos, haver assim, alguma igualdade nesse sentido. E talvez um dia, porque esse é o sonho da tecnologia também, e é aquilo que a tecnologia nos tem prometido e que não tem feito, que era acabar com o trabalho e nós todos devotarmos ao ócio e não fazermos nada senão beber cerveja. Exato, cerveja, vinho, whisky, o que quiserem. Por falar em um dos livros mais importantes guias de cerveja, foi escrito por um homem chamado Michael Jackson. E que morreu, acho que 2 anos, já não me lembro se antes ou depois, do outro Michael Jackson, o outro menos importante, o cantor pop. E este Michael Jackson era um grande conhecedor de whisky e de cerveja. Então tem alguns livros muito conhecidos, um deles são as 500 cervejas, onde aparece uma portuguesa. Vamos fazer só uma pausa para fazer inveja, está bem? Deve ser a primeira vez que na Feira do Livro, e num tempo tão curto, é explicada a história da civilização humana em cerca de 10 minutos, não é? Como é que tu partiste para a ideia deste livro? Não sei se foi a Fundação Francisco Manuel dos Santos que te convidou e que te propôs o tema. Ou sim, eles deram-me liberdade para escolher o tema, ainda que tenham sugerido o tema da cerveja. Eu achei a cerveja um pouco limitado para as ideias que tinha, então decidi fazer sobre o álcool, porque me parece muito mais interessante. Ou seja, o que a fermentação nos trouxe primeiro para o surgimento da humanidade, a tal teoria do macaco bêbado, e depois, mais tarde, para o aparecimento da civilização. Porque tudo indica, hoje em dia toda a gente acredita que a cerveja tenha precedido o pão, e portanto seja mais antiga do que o pão. Ainda que seja exatamente a mesma levedura. As cervejas que eram produzidas antigamente, e ainda são algumas, como esta que estamos a beber, são ales. E, portanto, têm exatamente a mesma levedura do pão. E nessa altura, mas para fazer pão é preciso um forno. E para fazer cerveja não. Então é mais fácil fazer cerveja. É difícil provar isto, muito difícil provar isto. Até o Francisco há pouco estava a falar da antiguidade, qual é que é mais antiga, e é muito difícil provar a antiguidade da cerveja. Do vinho não, porque o vinho, como tem taninos, eles não saem dos materiais. Mas a cerveja não tem. Então a única maneira de saber se há quanto tempo se faz cerveja é porque determinados objetos provavelmente serviam para fazer cerveja. E, portanto, data-se o objeto e tenta-se chegar à conclusão da idade da cerveja. Mas é sempre uma hipótese. E o vinho não. O vinho sabemos com alguma segurança qual é a idade dele. A cerveja, enfim, pode ter nascido na China, pode ter nascido na Mesopotâmia, não se tem a certeza absoluta. Talvez onde é hoje a Palestina, Israel, enfim, não se tem a certeza absoluta ou não. Afonso, há pouco o Francisco falava enfim, da quase inexistência de mestres cervejeiras, portanto, mulheres que produzam cerveja, mas tu no teu livro dás um espaço particular às mulheres e ao papel das mulheres nesta história da evolução a partir da levedura e da multiplicação.
Sim, as mulheres inventaram a cultura e foram as mais castigadas com a cultura. Porque inventaram. Hoje em dia, nós sabemos, por exemplo, que a maior parte das pinturas rupestres eram feitas por mulheres e não por homens, pelas mãos que estão pintadas nas paredes, são mãos de mulher. E então sabemos que a maior parte eram produto feminino. Portanto, eram as mulheres que contavam histórias, eram as mulheres que, e muito provavelmente, porque eram mais recoletoras, o homem mais caçador, é muito provável que, por serem recoletoras, tenham percebido a mecânica da agricultura, ou seja, tenham descoberto a semente. E se calhar não é por acaso que Eva é a culpada. Ela come o fruto, descobre a semente, sabe como fazer depois. Ou seja, sabe como substituir a Deus. Então, a partir daí... A civilização degenerece e não há mestres cervejeiras, não é? Porque a partir daí as mulheres passaram a ser dominadas pelo homem, precisamente. Essa paridade deixou de existir. Que existe, por exemplo, na maior parte das sociedades nómadas. Não em todas, mas muitas são muito mais justas nesse sentido. Acontece que depois as mulheres faziam cerveja, ao início eram elas que faziam a cerveja, e eu brinco um pouco com isso porque antes elas faziam cerveja e agora são elas que servem a cerveja aos maridos que ficam sentados nos sofás. Mas enfim, a sociedade mudou nesse sentido, com algum sofrimento para as mulheres, que agora estamos a corrigir. Ainda não está perfeito, mas para lá caminhamos, acho eu. Mas sim, as mulheres eram as grandes responsáveis pela cultura e pela civilização. Também foram elas que criaram a cerâmica, a olaria, já falei da agricultura, mas também da arte e a própria literatura, ainda que oral, não é considerada literatura, mas o contar histórias, etc. Essa partilha. Como é que tu, primeiro, porque é que decidiste produzir cerveja e como é que descreves a tua cerveja? Eu não vou pedir ao Francisco, mas bem que poderia dizer como é que descreve esta cerveja. Não é só, não experimentem beber esta cerveja como refresco. Porque alimenta. Bom, então esta cerveja foi feita pelo João Brazão, que está ali assim com um copo na mão, e por mim. Ele é o cervejeiro da Trevo, o dono da Trevo, e fizemos esta cerveja um pouco com alguns ingredientes que também são típicos da cerveja, mas que não parecem, como os coentros, que é muito típico das cervejas, de algumas cervejas belgas. Podias falar disso a propósito da lei da pureza e porque é que a lei da pureza é um pouco chata. É chata, exato. Bom, como assim? A lei da pureza foi uma lei inventada por alemães, claro, aqui a determinada altura, no século XVI, a cerveja é uma bebida, porque é cozinhada, pode levar tudo o que nós temos na cozinha, tudo. Nós podemos fazer cerveja com entrecosto. Com quê? Entrecosto, com feijoada, com o que quiserem. Na realidade não adianta muito, porque não dá muito sabor, mas qualquer coisa que nós cozinhamos, a cerveja pode levar. Sardinhas. E tudo. O que acontece é que, nessa altura, se estava a adulterar as cervejas, estavam a fazer cervejas de todo o tipo e mais algum. E, de repente, houve uma lei alemã, essa lei bávara, que impedia os cervejeiros de usar outros ingredientes que não fosse a água, o malte e o lúpulo, porque eles não conheciam as leveduras ainda. Então eram os 3 ingredientes das cervejas. As leveduras eram selvagens, vinham pelo ar, eram transportadas pelo ar, depois fecundavam, contaminavam o mosto, se quiserem. E a partir daí, muita gente passou a fazer essa cerveja, que ainda hoje é conhecido como puro malte. Quando virem uma coisa chamada puro malte, não significa que seja um malte mais puro ou uma coisa qualquer assim. Significa que não tem outros ingredientes além de água, malte, lúpulo e a levedura. Agora já conhecemos as leveduras e portanto, já sabemos que é um ingrediente. Eu já não sei onde é que estava antes de ir para o Reisengabot. Apresentámos o livro, era para apresentares a cerveja. Porque é importante falares da lei da pureza a propósito desta cerveja que não respeita a lei da pureza. Exato, esta não respeita nada a lei da pureza. Esta respeita a lei da impureza. E então, portanto, tem alguns ingredientes que nós identificamos. Portanto, tem mel também, que já não é tão típico das cervejas, mas é mais um ingrediente. E tem alecrim, que antes do uso do lúpulo era muito usado nas cervejas, antes da utilização do lúpulo.
E, portanto, tem aqui alguns ingredientes que a fazem um pouco mais alentejana do que belga, se calhar, por causa do mel, dos coentros e do alecrim. E é muito alcoólica, provavelmente tem mais do que 10%, entre 10% a 11%. Mas um copo deixa-nos bem, não é? Não. Sim, e é uma ale, portanto, é uma cerveja sempre, é muito mais complexa do que uma lager. Normalmente as lagers são aquelas... Bom, há as lagers industriais, que são aquelas que nós conhecemos. Há aquelas duas marcas, que eu não vou dizer os nomes. Sagres e Superboc. Exato, Sagres e Superboc. Enfim, são potáveis. Dá para beber. Mas são iguais a tantas outras cervejas no mundo. E efetivamente têm pouca complexidade. Portanto, têm um grau de... São mais fáceis de beber, refrescam mais, etc. Normalmente são bebidas mais frias, precisamente porque estas cervejas não vão perder muito com o frio, porque uma cerveja que é mais complexa não pode estar tão fria como uma cerveja que é mais simples. Desculpa lá, Filipe. É que isto contradiz um bocadinho, o Afonso tocou em 2 ou 3 pontos, contradiz um bocadinho aquele discurso comum, se quiserem, sobre a cerveja. A de que nós, quando falamos de vinhos, falamos de terroir, falamos de complexidade, falamos disto, etc, etc. E quando falamos de cerveja, falamos de espuma, bolinhas. Ok. Não é assim. Não é? Aquilo que o Afonso acaba de dizer é muito importante, porque ele descreve a complexidade de fazer cerveja e porque é que, embora eu mantenha que hoje em dia é muito difícil fazer má cerveja, porque temos possibilidades técnicas e tecnológicas de impedir o mal de fermentar com a cerveja, o facto é que há uma complexidade na cerveja que não é apreensível ao primeiro golo, não é? Quer dizer, é preciso perceber isto. Eu, por acaso, não sei se é ter estado constipado, não tinha percebido o alecrim, longe disso. Mas, quer dizer, as cervejas, algumas das cervejas artesanais, se quiserem, que hoje se fazem, têm uma complexidade absolutamente explosiva para o bebedor comum de cerveja. E quando as pessoas dizem, por exemplo, olha, isto está muito bem, mas eu quero uma Superboc, não é? Isso é perfeitamente possível porque as pessoas estão habituadas a um determinado discurso da cerveja e não provaram ainda cervejas complexas, como esta aqui, por exemplo. E dou os parabéns ao Afonso e ao João. De facto, é uma bela cerveja. Mas lá está. Não a provem, não a bebam como refresco. Não queremos ver pessoas pelo chão do Parque Eduardo VII. Bem, vamos passar às perguntas e à conversa com o público. Eu vou deixar só uma última frase, é uma citação que é feita pelo Afonso de um senhor chamado Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, num livro chamado Le Mariage de Figaro, e que diz o seguinte: beber quando não temos sede e fazer amor em qualquer altura do ano, minha senhora, é isso que nos distingue dos animais. Bem, é um mote, não é? Enfim, toda a nossa conversa é um mote para as perguntas. Há um microfone a circular, certo? Sim. Olá, boa tarde. Eu queria perguntar porque é que acham que a diversidade de cerveja aumentou agora, bastante recentemente? Que razão é que a diversidade aumentasse agora e não há 50 anos? Bom, a Helena Ferrante publicava há muitos anos e não vendia muito. E houve um crítico americano que disse muito bem dos livros dela e de repente começou a ser lida no mundo todo. E o que aconteceu com a cerveja artesanal foi que os americanos começaram a fazer e o mundo todo foi atrás. E pronto, basicamente é isso. Eu acho que, só para acrescentar uma coisa, eu acho que nós descobrimos o prazer da diferença também. Uma das coisas especiais hoje, uma das coisas que nós estamos a assistir e podemos assistir com grande orgulho, é o facto de encontrarmos coisas muito diferentes.
e de... eu, por exemplo, eu acho a lei da pureza uma grande conquista da civilização. Não por ser alemã, mas porque garantiu que ainda hoje possamos beber cerveja. Quer dizer, porque senão estávamos a beber água das baterias dos carros ou qualquer coisa. E na verdade, aquela lei estabeleceu o padrão, não é? E ainda hoje, quer dizer, quando nós procuramos cervejas de malte puro, eu acho que é um grande passo, foi um grande passo. Foi estabelecer o padrão. Pronto, o padrão é este. Agora, é como as pessoas que dizem: ok, eu vou comer arroz, e arroz significa arroz branco, não é? Cozido em água e sal. Não. Arroz significa uma pluralidade. Quer dizer, nós em Portugal, que eu tenha recenseado, temos 232 receitas diferentes de arroz, não é? Temos 232 formas diferentes de cozinhar o arroz. Porque Fora da avó de cada um. Sim, tem, exatamente. Percebe porque é que não havemos ter cervejas diferentes? Isto que o Afonso dizia para caracterizar esta cerveja que fez com o João é exatamente isso. É um bocadinho procurar um elemento, acrescentar um ponto, acrescentar uma nuvem, não é? Acrescentar um bocadinho de mel. Por que não tentar o alecrim, não é? É como cozinhar arroz. Eu, por exemplo, eu confesso-vos, eu detesto arroz branco. Para mim, um dia não está completo. Quer dizer, não comi nada se eu não comi arroz. Desculpem. Agora tenho substituído por quinoa. Mas dia sem arroz é como se eu não tivesse comido. E, portanto, porque sou do Norte e essas coisas pesam. Mas comer arroz branco, para mim, o arroz branco, o chamado arroz branco solto, para mim é horrível. Porque não tem esse dedo, percebes? Esse acrescento, esse qualquer coisa de civilização que nós acrescentamos a um grão cozido em água e sal, ou sem sal. E por isso a cerveja é a mesma coisa. Não só os americanos começaram houve de facto uma grande preocupação. Aliás, nos Estados Unidos fazem-se magníficas cervejas. Quer dizer, aí sim há uma cerveja em cada cidade, em cada pequena cidade há uma cerveja diferente. Mas eles são, de facto, têm uma pluralidade. É impossível recensear a quantidade de cervejas que há nos Estados Unidos. E de cidade para cidade a cerveja muda. Muda porque muda a água, porque muda o cereal, porque muda a quantidade, mais um bocadinho de lúpulo, menos um bocadinho de lúpulo, etc. E, portanto, com a cerveja passa-se exatamente a mesma coisa. Estamos a descobrir a pluralidade. Senão, ainda hoje só comíamos pescada cozida. O que eu acho ótimo, porque gosto muito. Aliás, não há coisa que eu não gosto, é horrível. Há uma coisa que eu queria perguntar, há uma dúvida minha, porque com a cerveja, quando se prova a cerveja, há uma voluptuosidade diferente do vinho, ou seja, talvez na cerveja seja mais fácil, não sei, pergunto. Eu quero conhecer a tua amiga. Mas talvez na cerveja se consiga mais facilmente perceber uma diferença entre uma cerveja e outra do que um vinho, não? Sim, em princípio sim. Porque as bases são diferentes, não é? Porque Portanto, essa diferença é mais possível. Porque a cerveja pode levar tudo e, portanto, Pois. nós podemos fazer... Agora há muitas cervejas com picante, com chocolate, com uma série de outros ingredientes que criam uma variedade muito, muito grande. E o vinho, em princípio, não, porque lá está, não é cozinhado. E portanto, sim, provavelmente é mais fácil. Ainda que os blind tests feitos com determinadas cervejas, ninguém é capaz de distinguir uma Sagres de uma Superbock num blind test. Um blind test tem de ser feito, não é feito com uma Sagres e uma Superbock, não é? Tem de ser pelo menos 3, que é para dar uma hipótese menor do que 50%. Com 3 já dá 12,5% ou uma coisa assim, 12,5%. Portanto, já é muito difícil de acertar. E é muito difícil, inclusive, eu já tive um bar e é muito difícil com aqueles conhecedores de gin que apareciam lá. Eu dizia, vocês num blind test não são capazes de distinguir um Gordon's de um Tanqueray ou de um Absolute ou de uma coisa qualquer. E eles diziam, obviamente que sei distinguir. E quando fazia o blind test, impossível. Ninguém distinguia. Nunca ninguém conseguiu passar esse teste. E, inclusive, o próprio vinho é muito difícil distinguir.
E aí Sim. sim, nós achamos que é muito diferente, o branco do tinto, por exemplo, mas se nós tivermos um branco à temperatura ambiente e um tinto à temperatura ambiente, e fizemos um blind test com os dois, são muito difíceis de distinguir, por incrível que pareça. Ou seja, a cerveja permite e A cerveja é mais fácil, sim, permite é mais adaptar-se fácil. ao gosto de cada um, não é? Portanto, ser mais, Depende do tipo de cerveja, porque há cervejas. Eu lembro a primeira vez que bebi uma cerveja, uma Faro, que é uma lambic, porque basicamente há 3 famílias de cerveja, porque há 3 leveduras diferentes. São as ale, as lager e as leveduras selvagens, as outras todas, basicamente. É uma casta, outra casta, um tipo de levedura, outro tipo de levedura e depois todas as outras. E todas as outras andam para aí em todo lado. E algumas cervejas são feitas com essas leveduras que andam para aí, em todo lado, e oh, Deus dará. E o que acontece com algumas delas, e há essa cerveja chamada Faro, que eu não sei porque é que se chama Faro, eu já li coisas diferentes sobre isso, mas tem que ver com o Faro, com a cidade portuguesa, mas é produzida na Bélgica. E a primeira vez que eu bebi, aquilo parecia-me vómito. Porque é preciso aprender a gostar daquelas leveduras, do sabor que elas têm. É também uma aprendizagem, um pouco como a primeira vez que bebemos cerveja, a primeira vez que bebemos whisky. Neste caso, a primeira vez que bebemos uma cerveja tão diferente que nos parece que está estragada. Parece não sei o quê. Olá, Afonso. Ora viva, como estás? Eu vou puxar um bocado da cerveja para o vinho, para o álcool. E a minha dúvida é o seguinte: até que ponto é que o álcool condicionou e atravessou a nossa história judaico-cristã, porque ele às vezes parece estar expresso, seja na arte, na literatura, e outras vezes ele parece estar sugerido, como por exemplo na Última Ceia do Leonardo da Vinci. Como é que ele é tão determinante, de forma oculta, portanto, aparente, ou de forma expressa e visível? Bom, enfim, era o que dizia antes, o álcool realmente foi muito importante e é muito importante e continua a ser muito importante para a sociedade porque nos liberta de alguma maneira para fazer determinadas coisas. O Erasmo dizia que a culpa era da loucura, não é? Era a loucura que... Porque quem é que vai ter filhos? Alguém são vai pensar em ter, vai casar-se e ter filhos e fazer uma coisa dessa. É preciso essa loucura. E então, na verdade, acontece muitas vezes graças ao álcool. É essa loucura momentânea. E muitas vezes nós apaixonamos depois de um copo. Enfim, lá está. Sentamos num bar e de repente a pessoa que está ao nosso lado a cada copo fica mais bonita. Vai ficando mais bonita, mais bonita. E de repente nós pensamos, eu quero passar a minha vida com esta pessoa, não é? E depois habituamos. Não, mas é muito importante. E, enfim, também as religiões, mais até o catolicismo, um dos sacramentos mais importantes é a última ceia. E como sabem, a última ceia é uma ceia, é comer e beber. Beber o sangue de Cristo, que é a cerveja, e não o vinho. Não, poderia ser o vinho. Eu não recuso a ideia de que Jesus Cristo terá bebido vinho na última ceia. É mais provável que tenha bebido cerveja. Agora, em relação a se ele bebeu ou se ele bebia ou não bebia cerveja, com certeza que sim. Porque toda a gente bebia cerveja. As crianças bebiam cerveja. Os salários eram pagos com cerveja. Portanto, não era possível não ter bebido cerveja. Era possível não ter bebido vinho, porque o vinho era dos romanos e dos gregos. Mas cerveja não era possível ele não ter bebido. Ou pelo menos era muito pouco credível que não o tivesse feito. E, portanto, a bebida da última ceia não tenho a certeza, porque na realidade nós achamos que o vinho é mais parecido com o sangue. Isso é porque nós estamos a pensar nos vinhos modernos, porque o vinho, como um vinho tinto, por exemplo. Mas vocês pensaram nos vinhos de lavrador de há uns anos, os vinhos não eram assim, não tinham este aspecto tão sanguíneo como têm hoje em dia. E por outro lado, as cervejas também não eram transparentes, porque não eram filtradas. Tem de imaginar que estão na Palestina com 40 ou 50 graus. E, portanto, não há frigoríficos. A cerveja também não é fria. E depois também não tem gás, porque não há recipientes herméticos. E por aí fora. Portanto, a cerveja não tem as características que nós imaginamos e que hoje damos a uma cerveja. Na verdade, ela era bebida com uma palhinha. Usava-se uma palhinha, uma canazita, para sugar o suco que ficava, porque tinha
bocado sólidos, a cerveja. E, portanto, não tinha... Sim, e era muito ligado ao pão, como disse antes, e, portanto, fazia todo o sentido que este é o meu sangue fosse a parte líquida do pão e esta é a minha carne fosse o pão. Portanto, pão e pão. Pão líquido e pão. Mais perguntas? Comentários? Sim? Eu disse-vos que havia uma surpresa no fim. Eu acho que vale a pena manterem-se aqui. Boa tarde. Aliás, é a melhor parte da tarde. Boa tarde. Estão nesse palco duas das pessoas mais importantes na cerveja a nível nacional. O meu nome é Domingos. Eu sou um dos dois rapazes que o Francisco José Viegas falou há pouco, que escreveu um livro sobre cerveja. Há que nós temos um grupo que se reúne mensalmente para só isto, para partilhar cerveja. E no nosso primeiro encontro, há uns 15 anos atrás, que foi um encontro cego, nós não nos conhecíamos, não havia Facebooks e coisas do género na altura. O nosso código para nos conhecermos uns aos outros, quando nos encontramos no bar, foi levar o livro do Francisco debaixo do braço. E há 15 anos atrás, numa noite no Caixo de Dré, havia meia dúzia de malfeitores com um livro do Francisco debaixo do braço. E foi assim que começou esta aventura. Eu ouvi a vossa conversa na TSF e não queria acreditar. Mas é verdade, Francisco, podes acreditar. O Francisco foi o precursor desta aventura da cerveja, de dar dignidade à cerveja num país de vinho. Num país em que nós chamamos cervejaria a uma coisa que tem duas bicas de imperial. E, portanto, nós somos um país de vinho e o Francisco é o embaixador primeiro da cerveja. O Afonso, há uns anos, deram-me... a prenda de Natal que me deram foi um livro que se chamava Jesus Cristo Bebia Cerveja. E deram-me só pelo título. E eu, quando li o livro, devo dizer, este sacana já escreveu o livro que eu queria escrever. Porque ia escrever o primeiro livro sobre cerveja em Portugal. Depois li o livro, fiquei descansado. O livro é um romance fantástico, mas felizmente não era sobre cerveja artesanal. Ok? Felizmente. E, portanto, numa noite de copos, destas noites de copos que nós temos há 15 anos, eu um dia disse, eu tenho que ser o primeiro a escrever um livro sobre cerveja artesanal em Portugal. Mas deve-se a estes dois homens. Um que me despertou para este amor e o outro que me fez apressar-me, porque como em Portugal tudo demora tempo, isto demorou 2 anos. Eu comecei a escrever o livro há 2 anos atrás e só o editei agora. E, portanto, foi ele que me fez despachar. Obrigado aos dois. Está em que editora? Na Leia. Na Leia. Não deveria dizer, se calhar. Podem procurar o seu nome? Domingos e o Bruno. Domingos? O Domingos Quaresma e Bruno Aquino. E o livro chama-se? Uma viagem pelo mundo da cerveja artesanal. Pronto. É a Casa das Letras. Da Casa das Letras. Queria só... Temos tempo para mais uma pergunta. Um último tópico só. Ao Afonso para comentar. Eu não concordo muito com o que o Francisco disse sobre a lei da pureza. Eu sou, para já, sempre que vejo alemães a falar de lei da pureza, fico muito preocupado, não dá bom resultado. E eu acho que, de facto, a lei da pureza poder-nos-ia ter levado num caminho que não é o que a cerveja é hoje. Graças aos belgas nos primeiros tempos e aos americanos, a cerveja é o que é criatividade. A cerveja hoje é, sobretudo, criatividade. Nesse aspecto, Afonso, a cerveja é hoje uma forma de arte enquanto criatividade de um mestre cervejeiro? Bom, pois...
Em relação à lei da pureza, ela aplicou-se a determinadas zonas e, portanto, não se verificou na Bélgica, por exemplo, e os monges continuaram a fazer cerveja como sempre fizeram e, portanto, mantiveram a tradição e as receitas que tinham. E o mesmo aconteceu noutros países. A Rússia continuou a fazer as cervejas que fazia e por aí fora. Ainda que tenha como o Francisco disse, tenha, de certa maneira, definido um pouco o que é que significa cerveja, porque os ingredientes podem ser tantos que às tantas nós ficamos um pouco confundidos, mas afinal a cerveja é feita com o quê? E de repente os alemães tornaram isto mais, e que se calhar é a única virtude da lei, é tornar a coisa compreensível. E a pergunta era... se é uma arte. Pois, enfim, é muito difícil dizer o que é uma arte. Um artesanato. Teoricamente, quando repetimos uma coisa, e é o que acontece normalmente quando fazemos cerveja, porque também podemos fazer cervejas de muitas maneiras, normalmente quando repetimos uma coisa, quando fazemos uma peça única, é arte. Quando repetimos aquela peça, começa a ser artesanato. Se for uma máquina a fazer, já é um produto industrial. Né? Então, quando há uma repetição, quando nós replicamos essa receita, teoricamente não é uma arte. Depois há outro problema em relação à arte, que é o mesmo problema, por exemplo, que há com o design, é que é funcional. Ou seja, tem uma função, serve para alguma coisa. No caso da cerveja, serve para beber e, portanto, a função é essa. E se não servisse para beber, se não servisse para nada, eu fazia cerveja e punha num copo lá em cima da mesa da sala, sim. E, de facto, podemos fazer cerveja assim. Podemos fazer cerveja que não seja para beber, ou especificamente para beber. Mas também podemos fazer para beber de modo a que seja arte. Muito efêmera, porque agora a arte pode ser efêmera, mas sim, pode ser. E eu estou a dizer isto porque efetivamente, exato, porque efetivamente a arte é muito difícil de definir. E quando nós arranjamos alguma coisa que possa definir a arte, ela automaticamente vai parecer um artista a perverter essa regra, porque também se calhar essa é a única função da arte que não é possível de perverter, que é a de ruptura. Porque se eu disser assim, mas a arte pode não ser de ruptura, sim, pode não ser, mas quando alguém faz uma coisa para não ser de ruptura e continuar a ser arte, está a fazer alguma coisa de ruptura, que é não fazer ruptura, e por aí fora. Ou seja, é muito difícil, esta regra se calhar é mais... O Wittgenstein não acreditava nisto, mas se calhar é a única. Mas é muito difícil definir o que é arte e o que é que isso significa. De uma maneira lata também, sim. Sim, porque na realidade o primeiro conceito que eu estudei na escola, que é o mais básico da arte, é o mais lato, é simplesmente o artifício, é saber fazer alguma coisa. A arte do sapateiro. Ou seja, é saber fazer um sapato. Portanto, é saber fazer. É tudo aquilo que não nasce nas árvores, basicamente. Ou seja, tudo aquilo que não é natureza, que nós desenvolvemos porque temos educação e cultura. E, portanto, aprendemos depois e, portanto, é um artifício, não nasce connosco, é uma tecnologia. E, nesse sentido, quase tudo é uma arte. Mas é num sentido muito, muito, muito lato. Se calhar, para a maior parte dos artistas plásticos, considerar isto arte, não. Mas bem, depende, lá está, do... Sim, mas depende, claro, porque a cerveja artesanal é isso mesmo. Aliás, tem no nome. Mas, enfim, é muito difícil de definir e vai depender sempre do fruidor, se ele considera ou não considera, como, aliás, tantos objetos artísticos. Vamos terminar. Eu vou dizer, como o Francisco dizia relativamente à cerveja, que a complexidade não se percebe no primeiro golo, a complexidade deste retrato, que são 75 páginas, a complexidade não se percebe na primeira página. O livro vai estar à venda aqui ao lado e no stand da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Comprem, leiam, bebam. E muito obrigada por estarem aqui. A última mensagem é um convite deixado pelo Afonso e que justifica a má educação de nós termos estado a beber sem vos convidar. O João Brazão da Trevo, que já vos apresentei, tem ali atrás umas cervejas que vocês poderão experimentar grátis, não terão de pagar nada, nem sequer comprar o livro, apesar de que eu gostaria que o fizessem. Não, têm de comprar o livro e então a seguir podem experimentar esta cerveja, a cerveja sem pagar. Muito obrigado. Muito obrigada a todos.